Olá a todos, sou o Pedro Lopes e quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto aos irmãos da Igreja Evangélica da Gafanha de Nazaré, como da Igreja Evangélica em São Jacinto e a todos aqueles que estão porventura a ver este vídeo no YouTube ou no Facebook. Nós hoje, com muita tristeza no coração, estamos impossibilitados de estar juntos a celebrar a Páscoa, a trazer à memória a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz para nos redimir, para nos salvar da condenação eterna. E embora não o possamos fazer juntos, este vídeo serve também para aliviar um pouco este distanciamento e então vamos olhar hoje para alguns benefícios da morte de Cristo. Para aqueles que já são filhos de Deus, é sempre bom trazer à memória todos os dias aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que foi alcançado por Cristo em nosso favor. E se você está a ver este vídeo e não conhece nada da Bíblia ou muito pouco, creio que este será um bom tempo para você aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus e acerca do sacrifício que Jesus fez há 2000 anos na história e que ainda hoje tem os seus resultados na vida de cada homem e de cada mulher. Vamos olhar para 5 tópicos. Eles não são os 5 tópicos ou os 5 benefícios, são apenas 5 benefícios de muitos que poderíamos falar acerca da morte de Jesus. Mas para o vídeo não ficar extenso e para ser algo que possamos guardar na nossa memória e no nosso coração, então quero apresentar 5 tópicos que eu considero essenciais ou muito importantes para nós aprendermos e para nós recordarmos acerca deste sacrifício. Antes de irmos para estes 5 tópicos que vamos falar acerca dos benefícios da morte de Cristo, da sua morte e ressurreição, precisamos estabelecer um fundamento. E este fundamento é que todos nós somos pecadores. Desde Adão, quando Adão e Eva caíram, transgrediram, desobedeceram à lei de Deus, eles ficaram num estado de pecaminosidade, eles foram rebeldes para com Deus e ficaram apartados, ficaram separados de Deus. E desde aí, todo o ser humano que nasce, ele nasce nesta condição de pecador, nasce numa condição de estar separado de Deus. E eu não precisaria sequer de recorrer à palavra de Deus para que nós víssemos isso. Basta cada um de nós pensar na nossa vida, pensar naquilo que já foram os nossos pensamentos, as nossas atitudes, coisas que fizemos das quais até nós nos envergonhamos delas e não dizemos a ninguém. Todas essas coisas são demonstrações claras de que nós somos pecadores. No entanto, como nós somos o povo da palavra, gostamos de ir à palavra para ver o que ela diz acerca de nós. Então, antes de irmos para os 5 benefícios da morte de Cristo, eu gostaria de mostrar, mediante a palavra, que nós necessitamos desta salvação que Cristo nos oferece, porque nós estamos numa condição terrível, condenatória diante de Deus. Lemos em Isaías 59:1 o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que nos separa de Deus não é Deus, mas é o nosso estado pecaminoso. Deus, santo como Ele é, 3 vezes santo, puro em seu ser, justo e reto, Ele não pode compactuar, Ele não pode relacionar-se com seres pecadores que praticam o mal, que são iníquos, que fazem o mal. Então nós e os nossos pecados, o nosso ser pecaminoso é que faz separação entre nós e Deus. Nós estamos neste estado de separação. Romanos 3:23 também diz: porque todos pecaram e separados estão da glória
de Deus. E aqui Paulo, ele está a dizer todos, é judeus e gentios. Não há distinção entre grupos. Ou seja, entre judeus e gentios é toda a humanidade. Ou seja, todos pecaram sem exceção. Todos. E sem distinção. Então, todos nós, por causa do nosso pecado, eu e você, por causa do nosso pecado, nós estamos separados da glória de Deus, estamos separados de refletir esta glória de Deus para a qual fomos criados como sua imagem e semelhança, e nós deveríamos ser o reflexo dessa glória de Deus. No entanto, nós simplesmente não conseguimos agora fazer isso porque somos seres pecaminosos. Romanos 6, 23 também diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa pelo pecado é a morte. O que é que isto está a dizer? Quem fez o trabalho do pecado, quem exerceu o pecado, fui eu, é você. E quem deve receber este salário sou eu e você. Então, a recompensa justa que Deus pode dar a cada um de nós é a morte. E esta morte não é só a morte física, mas é uma morte eterna, ou seja, uma separação eterna de Deus. E esta separação eterna, entenda-se, é uma separação da bênção de Deus, do amor de Deus, da alegria que há em Deus, mas nós vamos estar eternamente debaixo da ira de Deus. É esta a morte que Deus dá a todo o pecador, justamente porque nós pecamos. Você pecou, eu peco. E se Deus agir somente com a sua justiça, e a única coisa que Ele dará a mim e a si é a morte eterna, a condenação eterna pelos nossos pecados. Em Efésios 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, nós estamos num estado deplorável, terrível. Esta é a pior condição que o ser humano se pode encontrar. Nós às vezes pensamos que temos problemas muito grandes, mas deixe-me dizer-lhe que o maior problema do ser humano não é a doença, não é a Covid-19, não é uma economia fraca, não é o desemprego, não é o divórcio, não é filhos rebeldes, não é uma série de coisas que nós achamos que são grandes problemas, e são, mas o grande problema do ser humano é o seu pecado, porque este pecado que está nele, que faz parte da sua natureza, vai afastá-lo de Deus para todo o sempre e vai levá-lo a uma condenação eterna. É importante nós estabelecermos este fundamento, porque se nós não percebermos bem a nossa condição, não vamos valorizar o remédio. É a mesma coisa quando nós estamos doentes, nós passamos a dar uma importância vital ao tratamento. Eu nunca pensei em quimioterapia de uma forma muito profunda, mas num dia, se eu apanhar um cancro, certamente a quimioterapia, a radioterapia vai ser algo bastante importante, porque vai ser aquele tratamento que me vai restabelecer a saúde, ou poderá restabelecer a saúde. No momento em que vivemos, todas as pessoas anseiam para que se ouça no telejornal que foi descoberta a cura para a Covid-19. Porquê? Porque nós estamos a ver os efeitos desta doença na humanidade e todos nós ansiamos por uma cura para que tudo volte à normalidade. Da mesma maneira, se nós não valorizarmos o nosso estado diante de Deus, que é um estado de condenação, se nós não entendermos isto, que esta é a nossa grande doença, a nossa grande miséria, a nossa grande catástrofe, nós estarmos separados de Deus por causa do nosso pecado, enquanto nós não percebermos isto, nós não vamos valorizar a salvação que Deus tem para oferecer a cada um. Vamos então aos 5 benefícios da morte. E morte, quando digo morte, é morte e ressurreição, ou seja, todo aquele momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Irei falar sempre do seu sacrifício, da sua morte, mas é morte e ressurreição, porque se Jesus simplesmente tivesse morrido, nós não teríamos salvação, mas a nossa salvação é válida, aquele sacrifício é válido, porque Cristo morreu
e ressuscitou, mostrando que o sacrifício que fez foi um sacrifício aceite por Deus e que é válido para nos socorrer e nos salvar. Então, o primeiro benefício é o benefício da expiação. Este é um termo que não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas o termo expiação ele vem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus deu leis ao povo de Israel para se relacionar com ele através de uma aliança, e nestas leis havia um dia que era o chamado Dia da Expiação, o dia em que o sumo sacerdote, a mais alta referência a nível religioso, iria entrar no lugar santíssimo do tabernáculo, iria oferecer um sacrifício de sangue, com sangue de um novilho, iria oferecer um sacrifício por ele mesmo, pela sua casa e pelo seu povo. E havia várias leis, podem ler em Levítico 16, acerca deste dia. Mas onde eu quero chegar é que, desde o início, Deus mostrou que o pecado que existe no homem, ele só pode ser afastado, só pode ser coberto mediante o sacrifício de alguém. Ou da própria pessoa, ou de um outro. E neste caso Deus deu animais, ou deu instruções para que animais fossem mortos em substituição do ser humano que pecou. Porém, estes sacrifícios eles eram um tipo e apontavam para o grande sacrifício que Deus iria prover mais à frente no seu próprio Filho. E é aqui que eu quero chegar. Este grande benefício é que Cristo é o nosso substituto. Nós merecíamos a pena da condenação, merecíamos a pena da morte, merecíamos ser condenados eternamente ao inferno, ao lago de fogo, estar eternamente sobre a ira de Deus por causa do nosso pecado, porque nós afrontamos um Deus santo e um Deus eterno. Então a condenação é uma condenação eterna, por causa da pessoa a quem nós ofendemos. E nós estávamos neste estado, e a grande notícia é que Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. A pena que devíamos ser nós a pagar, o salário que nós deveríamos receber, Cristo recebeu nele mesmo. Ou seja, Cristo foi à cruz e pagou a nossa dívida. Ele satisfez a justiça de Deus, pagando Ele mesmo a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. E vemos vários textos que falam disso. O primeiro texto é Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Notem bem o que o texto diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi o nosso substituto. Todos aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, eles representavam o verdadeiro, o eterno e único sacrifício válido para salvar o homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, Ele foi à cruz, Ele sofreu e absorveu a ira de Deus, uma ira eterna que iria cair sobre nós, foi absorvida por Ele naquele momento, naquela cruz, e foi feito em nosso lugar. Efésios 5.2 também diz: e andei em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais uma vez vemos aqui uma referência a esta oferta substitutiva, ou seja, Cristo substituiu-nos naquela cruz, pagando Ele mesmo o preço da nossa condenação e apaziguando a ira de Deus, apaziguando e satisfazendo a justiça do próprio Deus. Gálatas 3.13 também diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Cristo tirou-nos desta condenação. Como? Tirando-nos simplesmente? Não.
Não podia ser. Ele, para nos tirar de lá, Ele teve que entrar. Então, Ele tirou-nos deste lugar de condenação e Ele foi para aquele lugar, sendo Ele mesmo castigado em nosso lugar. Hebreus 10:12 também diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu este sacrifício uma vez por todas. Não é preciso repetir os sacrifícios, não é preciso repetir o sacrifício da missa. O sacrifício foi feito na história, há 2000 anos, em Jerusalém, e foi feito no Gólgota, e é um sacrifício válido, único e suficiente. Deus fica plenamente satisfeito com o sacrifício do seu Filho. Não é preciso mais algum sacrifício para complementar a obra de Cristo. Ela é completa por si mesmo. Então, este é o primeiro grande benefício da morte, desta obra de Cristo naquela cruz. Foi substituir-nos. A condenação que caía sobre nós foi absorvida em Cristo Jesus. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. A morte que era a nossa morte, o castigo que era o nosso castigo, foi despejado em Cristo Jesus. Por isso é que a primeira carta de João 4:10 diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Repare na beleza daquilo que está aqui escrito. Deus estava e está em ira para com os incrédulos. Este é um assunto que não pode ser silenciado. Muitas vezes no meio cristão e até no mundo há a ideia de que Deus é amor e só amor. Ele é amor de facto, mas a mesma Bíblia também ensina que Deus está em ira. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, diz que aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então estes são dois ensinos que parecem estar em conflito um com o outro, mas os dois são ensinados. Deus está em ira para com o pecador está debaixo da ira de Deus, mas ao mesmo tempo Deus mostra o seu amor pelo pecador ao enviar o seu Filho, propiciando os nossos pecados através dele. E o que é propiciar? É tornar-se favorável. Este é um conceito que também está no mundo pagão. Ou seja, é o ato de apaziguar uma divindade, tornar aquela divindade favorável. Mas no nosso contexto bíblico do Novo Testamento, fazer propiciação é Deus tornar-se favorável a nós. Mas como nós não tínhamos maneira de satisfazer e de tornar Deus favorável a nós, é o próprio Deus que dá o sacrifício, que dá o seu próprio Cordeiro, o Cordeiro de Deus, para que Ele afaste a sua ira. Então é maravilhoso ver como o Deus que está em ira para connosco é o mesmo Deus que dá o escape e dá o meio de apaziguar a sua ira. Como? Entregando o seu Filho em nosso lugar. A segunda bênção, o segundo benefício da morte de Cristo é a justificação. E justificação é o ato de declarar alguém justo. É uma linguagem que vem dos tribunais, quando o juiz dá a sentença e declara alguém justo. Note que não é declarar alguém inocente, é muito mais do que isso. É declarar alguém como praticante da justiça. E nós somos justificados, somos declarados por Deus como justos mediante a morte de Cristo. Os homens têm tentado justificar-se a si mesmos, têm querido mostrar como são justos e querem ser declarados por Deus como justos mediante as suas obras. Por exemplo, Jesus, em Lucas 16:15, ele diz aos fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Esta tentativa de se justificar, de se querer mostrar justo, ela só funciona diante dos homens. Pode ter a aprovação dos homens, mas diante de Deus ela não serve rigorosamente de nada.
porque nenhuma justiça da nossa parte, nenhuma obra de justiça da nossa parte é boa o suficiente para que Deus nos declare justos. Paulo também diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também que temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Não é por praticar obras. Neste caso, neste contexto, Paulo está a falar dos judeus, mas podemos aplicar a qualquer um de nós. Não é por fazermos certas e determinadas coisas que nós somos declarados justos por Deus. Não é por ir à igreja, não é por cuidar dos necessitados, não é por ter um coração amoroso e compassivo, não é por darmos esmolas aos mais pobres, não é por nos desgastarmos em boas causas. Ninguém será declarado justo por Deus mediante as obras. Ninguém será justificado por Deus por qualquer coisa que possa fazer. A justificação é uma bênção que vem da cruz também. É mediante a cruz que nós somos justificados. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, diz: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação, esta declaração de que nós somos justos, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por nós, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que você faz. Você pode ser a pessoa mais religiosa deste mundo, a pessoa que mais boas obras faz. Deixe-me dizer-lhe, nenhuma dessas obras pode levá-lo à justificação. Nenhuma dessas obras. A justificação é mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Esta justificação ou esta declaração, ela acontece com uma troca. Jesus não era pecador, de modo algum ele nunca pecou. No entanto, naquela cruz, ele foi tratado como um pecador, como o maior pecador. Ele foi tratado por Deus como um verdadeiro pecador, não sendo ele pecador. E nós, ao depositarmos a nossa fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, nós somos declarados justos, não porque nós somos justos, mas houve aqui uma troca. Assim como Cristo foi declarado pecador e tratado como um pecador por causa dos nossos pecados, nós somos declarados justos e tratados como justos por causa da justiça de Cristo. É isto que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, houve aqui uma troca. Jesus foi tratado como pecador e nós somos tratados como justos por causa da justiça de Jesus. Então, este é o segundo benefício da morte de Cristo. Primeiro é que ele foi à cruz em nosso lugar, ele foi o sacrifício que nos substituiu. Em segundo lugar, é mediante a sua justiça que nós somos declarados justos por Deus e tratados como justos. E agora, o terceiro benefício é a reconciliação que nos é dada mediante a cruz. A palavra reconciliação é o ato ou efeito de trazer duas ou mais partes à comunhão, é reconciliar. E nós, em nosso estado natural, pecaminoso, nós não somos tratados como amigos de Deus, mas como inimigos de Deus. Nós e Deus, o ser humano e Deus, está num estado de inimizade por causa do pecado que há no homem. Vemos isso em várias passagens. Por exemplo, Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus está em ira. Nós não estamos
por natureza, num estado de amizade para com Deus. Mas Deus está em ira para com o homem por causa do nosso pecado, por causa do nosso estado. Outra passagem, João 3,36. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo homem, toda a mulher que não crê em Jesus Cristo está debaixo da ira de Deus. Não olhe para Deus como aquele que está tudo bem, não há problema nenhum. Ele está lá para quando você precisa. Esse não é o Deus das Escrituras. Repare, se você rejeita o Filho, se você rejeita o sacrifício que Deus colocou em seu lugar, que é o seu próprio Filho, você está debaixo da ira de Deus. Em Romanos 8:7, Paulo também diz muito claramente: por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne é estar no nosso estado natural, sem a influência do Espírito Santo, sem o Espírito Santo em nós. E estes que não têm o Espírito Santo são os que não creram em Cristo. E estes que não creram em Cristo, eles estão, por natureza, em inimizade contra Deus. Romanos 5:10 é bem claro também. Diz assim, Romanos 5:10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que eu quero enfatizar aqui é porque se nós, quando inimigos. Paulo está a fazer um retrocesso, uma retrospectiva, e está a falar do amor de Deus. Está a dizer, olha, nós éramos inimigos de Deus. Todo o ser humano em estado pecaminoso, no seu estado natural, é um inimigo de Deus. E sobre esse inimigo está a ira do Deus Todo-Poderoso. Mas a morte de Jesus Cristo trouxe reconciliação entre estas duas partes. A morte de Jesus veio trazer comunhão, não só entre os homens e Deus, mas entre os próprios homens. O sacrifício de Jesus foi reconciliar os homens entre eles e com Deus. Efésios 2:13-16 diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Mediante o sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Já não estamos mais num estado de inimizade, mas num estado de amizade, de comunhão com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Mais uma vez vamos ler Romanos 5:10-11, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se você se quer reconciliar com Deus, você tem que ir a Jesus, pois só mediante o sacrifício de Cristo é que você vai ter reconciliação. Enquanto não o fizer, você está em inimizade e num estado de rebeldia para com Deus. Um último texto, 2 Coríntios 5:18, também diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Repare como este Deus é maravilhoso. Ele que está em ira, é dele que parte a iniciativa para reconciliar-se com o homem. Se ele não fizesse isto, ele era justo nos seus atos. Se ele nos lançasse a todos na condenação eterna, ele era justo. Nós merecíamos isso. Nós afrontamos o ser de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus está em ira, é de Deus que parte a iniciativa de se reconciliar com o homem, enviando o seu Filho, pagando nele o preço da nossa redenção, da nossa reconciliação. Nós afrontamos a Deus e é o Filho de Deus que nos vai reconciliar com Ele mediante a sua morte. Terceiro benefício da morte de Cristo é a nossa libertação. E nós perguntamos, libertação de quê? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Pois, mas esta ideia de nós fazermos o que nós quisermos é uma falsa ideia de liberdade. Porque, na verdade, nós fazemos o que queremos, mas sempre influenciados pelo pecado que está em nós, pela nossa natureza pecaminosa. A ideia, por exemplo, de eu ter vários relacionamentos com várias mulheres, beber, faltar ao respeito às autoridades, ser ocioso ou preguiçoso no meu trabalho, isto não é liberdade, isto é escravidão do pecado que está em nós. Porque a verdadeira liberdade é ter o poder de não fazer essas coisas, de não se deixar dominar pelo pecado. A Bíblia apresenta-nos vários senhores dos quais nós somos escravos e estamos escravizados. Eu gostaria que lesse comigo Efésios 2 novamente. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, nós éramos influenciados e somos influenciados pelo mundo, por este sistema de coisas, pela visão que o mundo nos quer dar, pelas suas filosofias, pelas suas ideologias. Nós somos influenciados por ele e andamos debaixo desta influência, mas também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, a segunda influência é a influência de Satanás. Nós, em nosso estado natural, nós somos influenciados por Satanás, estamos escravizados à vontade de Satanás. Nós pensamos que estamos livres, que fazemos o que queremos, mas na verdade este fazer o que queremos é sob a influência de Satanás. Repare, nós somos como animais em cativeiro. O animal faz o que quer dentro da jaula. E assim é todo o ser humano. Ele faz o que quer dentro da jaula do mundo, de Satanás e da terceira influência, que é a influência da carne. Como diz o texto, verso 3, diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, nós estamos dentro de uma jaula. E esta jaula é de três donos, do mundo, de Satanás e da nossa própria carne. Nós estamos sujeitos, escravizados pela nossa vontade pecaminosa, carnal, rebelde diante de Deus. Então, o que Cristo veio fazer foi libertar-nos desta jaula, foi libertar-nos desta escravidão na qual nós nos encontrávamos. Em Gálatas 1:4 diz assim, o qual, ou seja, Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então ele entrega-se, esta morte de Jesus, também é com o intuito de nos tirar deste mundo. Desarraigar é retirar todas as raízes que nós temos neste mundo, como uma árvore que está presa numa terra. O sacrifício de Jesus vem para nos desenraizar, vem para tirar as nossas raízes
deste mundo. E como diz em Colossenses, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então aquilo que Cristo veio fazer foi libertar-nos do sistema deste mundo, libertar-nos da influência que este mundo exerce sobre os homens. Em Romanos 6,6 também diz que Cristo nos veio libertar do nosso próprio pecado, da nossa carne. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aquele que já foi salvo por Jesus, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que deposita a sua fé em Jesus, ele é liberto do pecado. Não é que nós deixemos de ter pecado. Eu tenho pecado na minha vida, eu luto contra o pecado, mas a grande diferença entre agora e antes é que antes de Cristo eu vivia sob a influência e escravizado por este pecado. Agora que Cristo me redimiu, que me salvou, eu tenho o poder de dizer não ao pecado. Eu consigo dizer não ao pecado, porque agora já morri para essa velha vida, ela já não tem influência sobre mim, e embora o pecado que está em mim ainda me assole, ainda queira fazer estragos, ainda me queira levar para longe de Deus, eu agora, como nova criatura que sou em Cristo, eu tenho o poder de dizer não ao pecado. Porquê? Porque Cristo me libertou desta escravidão que o pecado exercia sobre mim. Por isso é que Jesus diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque você se calhar está a pensar que é livre, pode fazer o que quiser. E faz o que quiser dentro da escravidão do pecado, do mundo, de Satanás. Mas em Cristo você vai encontrar liberdade para dizer não a estes três senhores. Vai encontrar liberdade para obedecer aos mandamentos de Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Viver como Deus quer. Viver segundo as diretrizes de Deus e não segundo a escravidão do pecado. O quinto e último benefício que eu quero mostrar esta manhã com a morte de Cristo é a adoção. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Existe a ideia geral das pessoas de que todos somos filhos de Deus. Bem, essa ideia não podia estar mais longe da verdade bíblica. Desculpe se o estou a desiludir, se você me está a ouvir pela primeira vez, mas você, sem Cristo, não é um filho de Deus. Pode ser uma criatura, e é uma criatura de Deus, criado por Deus. Você é alguém que está neste mundo porque Deus o trouxe à existência. Porém, há uma grande diferença entre ser criado por Deus e ser filho de Deus. Existem benefícios que só os filhos têm. Por exemplo, na minha casa, os meus filhos têm direitos e têm benefícios que outras crianças não têm. Embora eu goste muito de todas as crianças, mas os meus filhos têm direitos que outros não têm. Da mesma forma, apesar de todos sermos criaturas de Deus, só alguns são filhos de Deus. Só aqueles que creem em Jesus. Só mediante o sacrifício de Jesus é que o homem e a mulher se torna um filho de Deus. Repara o que diz João 1,12. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos, porque não eram. A saber, aos que creem no seu nome. Só aqueles que creem em Jesus é que são feitos filhos de Deus. Então, este grande benefício de Jesus, da morte de Jesus, é a adoção da parte de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo, e todos nós que já cremos em Jesus Cristo, que já fomos lavados pelo seu sangue, nós fomos tornados filhos de Deus.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, todas as bênçãos da parte de Deus agora são nossas, porque somos tornados seus filhos. Mas se você ainda não deu este passo, então deixe-me dizer-lhe, dê, para que você seja herdeiro das bênçãos celestiais de Deus. Repare como o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Então há aqui uma separação. O mundo é todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, a esse lhe foi concedido o ser feito filho de Deus. O ser chamado filho de Deus. Em Efésios 1,5 também diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Como? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi da vontade de Deus que, por meio de Jesus Cristo, pessoas que eram rebeldes, inimigas, afastadas, que afrontavam a santidade de Deus, fossem adotadas na família de Deus, por meio de Jesus Cristo. E ainda em Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Veja que bênção enorme está aqui nestas verdades. Nós estávamos longe, separados, merecedores da ira de Deus. E por meio de Jesus Cristo, por meio da sua morte sacrificial e da sua ressurreição, nós somos substituídos naquela cruz. A nossa dívida é paga naquela cruz. Nós somos declarados justos por Deus por causa da justiça de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus porque estávamos em inimizade contra Ele. Nós somos libertos da opressão do mundo, de Satanás e da nossa própria carne. E nós somos adotados por Deus como seus filhos por meio de Jesus. Realmente são bênçãos grandiosas, enormes, que todo aquele que já foi salvo, que já se entregou a Jesus Cristo e confia só nele, deve dar graças a Deus por estas tão grandes bênçãos. E neste tempo de Páscoa, ao lembrarmos o sacrifício de Jesus, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos louvá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, porque Deus tem-nos abençoado tão grandemente mediante a obra de Jesus Cristo, realizada há 2000 anos no Calvário. Mas se você ainda não creu em Jesus, se você está a ouvir pela primeira vez algo deste género, eu quero desafiá-lo a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você não tem direito a estes benefícios se continuar a viver na sua religiosidade, nas suas boas obras. Você está longe de Deus, você está separado de Deus. E estes benefícios de ser reconciliado, trazido à comunhão, ser da família de Deus, ser salvo da condenação que o aguarda, isto se dá somente pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. E quero deixar uma coisa bem clara: não é ter fé que salva. As pessoas dizem, eu tenho a minha fé, mas a fé em si mesma não salva ninguém. A fé tem que ser direcionada para o objeto certo. E neste caso, a única fé válida é a fé em Jesus Cristo. Não vai ser a sua fé que o vai salvar, vai ser a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. E quando eu digo fé ou confiança, estou a dizer que todas as tentativas
de você tentar agradar a Deus, todas as tentativas de você tentar salvar-se, salvar a sua alma, ser justificado por Deus, ser aceito por Deus, elas vão falhar. Porque você nunca vai conseguir agradar a Deus completamente. Então, a única maneira de você se beneficiar destas bênçãos que há em Cristo Jesus é depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus. E como eu estava a dizer, ter fé e ter confiança é parar de tentar salvar-se a si mesmo através das boas obras, através de uma boa conduta, de uma boa moral, de uma boa ética. É parar tudo isso e confiar somente em Jesus. E repare, somente em Jesus. Não é Jesus fez uma parte do sacrifício e eu agora tenho que completar esta obra. Também não é Jesus fez uma parte e eu agora vou pedir aos santos. Ou Jesus fez uma parte do sacrifício e eu agora vou pedir ao Espírito, às almas daqueles que já partiram para intercederem a meu favor. Não é Jesus fez uma parte do sacrifício e eu agora vou completar este sacrifício com a minha vida. Não. É a fé única e exclusiva no sacrifício de Jesus. Por isso é que nós cristãos defendemos o somente Cristo. Porque Cristo é completo. O sacrifício de Jesus é completo, é eficaz, é único, irrepetível e válido por toda a eternidade. Entregue a sua vida a Jesus. Confie só nele para a sua salvação. E você será salvo da condenação, justificado por Deus, reconciliado com Deus, liberto do seu pecado, de Satanás e do mundo e adotado na família de Deus. Não se prive destas bênçãos. Não se prive desta salvação que Deus lhe oferece hoje e que, se você rejeitar, será justamente condenado por toda a eternidade. Hoje é a sua oportunidade. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos abençoe, a todos aqueles que nos estão a ver, e que tenham uma semana abençoada.